Bem-vindos a mais uma teleaula de História. Na aula de hoje, vamos estudar sobre cidadania, liberdade e direitos. Primeiro, vamos compreender, em relação à liberdade, como é a condição do ser humano a partir de seu momento como indivíduo. Pela corrente determinista, o ser humano ele é produto do meio, produto da raça, produto do momento. Pelas leis da sociologia, esses são os três fatores que estabelecem a relação do homem como indivíduo, como ser social. Acontece que o determinismo fala que a liberdade humana ela não existe, não de forma natural, que o homem ele acaba se adaptando, ele acaba sendo produto do meio, do ambiente que ele vive, porque é uma regra natural. Para contrariar o determinismo científico, existe a corrente possibilista, que fala o inverso, que o homem ele pode transformar o meio e não necessariamente será um produto dele. Por exemplo, a ideia do livre-arbítrio. O homem pode escolher o que é certo, o que é errado, ele pode escolher o que é bom e o que é ruim. Ele pode modificar a natureza, ele pode criar uma árvore, ele pode construir uma casa. Então, o homem ele pode transformar o meio em que ele vive. Acontece que a história, para se fazer viva, para ser uma ciência um pouco mais completa, ela vai utilizar as duas correntes. É importante entender que o homem, como um ser social, ele tanto se adapta ao meio, quanto transforma o meio. A liberdade que tanto é pedida, que tanto é falada, ela só se torna viva no momento em que o homem passa a compreender que ela não pode ser individual. A liberdade não pode partir do pressuposto da individualidade, e sim do coletivismo. Então, ao analisar a condição do ser humano, naturalmente, afirmamos que o ser humano tanto pode adaptar-se ao meio, quanto ele pode transformar o meio. A história da cidadania, ela está interligada à história do direito, à história da democracia, à história da liberdade. Falar de direito é compreender que as primeiras regras de conduta, elas são criação de uma sociedade que ainda não tinha uma forma nítida de expor aquilo que iríamos chamar futuramente de leis. Então, a primeira forma de direito que surge nas sociedades, dos grupos humanos, é o costume. Falamos que é costume aquilo que a sociedade costuma criar para ser suas regras de conduta. Quando os primeiros homens mais fortes, quando os primeiros que dominaram técnicas como o fogo, como o arco e flecha, eles passaram naquele momento, quando eles iniciaram naquela hora, algumas regras, determinar o que seria certo, o que seria errado. Quem iria participar de alguma caçada ou quem iria plantar, surge o costume. E o costume, ele passa a fazer parte do senso comum, ele passa a fazer parte do cotidiano. É como se fosse algo quase que natural. A gente nasce, cresce e aprende como lidar com as regras daquele grupo que nós fazemos parte. Só que o costume, assim como a história, ele sofre uma evolução. A nossa corrente histórica mais antiga, a positivista, a que afirmava que tudo era um procedimento, um crescimento progressivo, dizia e transformou a história nessa concepção linear. Nós saímos da pré-história e chegamos até o tempo presente. Nessa concepção, lidamos com a evolução das sociedades, a evolução da técnica, a evolução das relações de produção, a evolução dos pensamentos religiosos. Então também nos deparamos com a evolução das leis, porque a lei ela tende a se transformar, a modificar ou ser recriada a partir daquilo que a sociedade precisa. Então, o direito ele é uma espécie de ciência. Alguns juristas nem gostam de afirmar, no âmbito completo da palavra, que o direito é uma ciência. Mas vamos deixar claro aqui que o direito é uma ciência que estuda, analisa, que prepara, que cria as leis. Nesse sentido, ele tem que se transformar, porque a lei é mutável, já que as sociedades são mutáveis. Quando falamos em direito, estabelecemos que existem necessariamente como base fundamental de regra social dois tipos de direitos que se complementam: o direito natural e o direito positivo. É chamado de direito natural
todas aquelas regras que são inerentes, inalienáveis e correspondem e são amplas para todo e qualquer indivíduo. São eles: direito à vida, acima de tudo, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à segurança. O direito à vida corresponde que todo indivíduo, no momento da concepção, no momento em que forma-se o ovo ou zigoto, ele já se torna um ser vivo, já se torna um indivíduo e deve ser protegido por lei. Daí a razão de muitos estados, a partir do sentido que estabelece os direitos humanos, não adotam como lei a legalização do aborto. Aborto é crime. O direito à liberdade. O direito à liberdade foi um dos direitos mais batalhados e lutados na história da humanidade, principalmente a partir do século XVIII, quando as ideias iluministas, o liberalismo, passa a florescer, contrariando o absolutismo que imperava durante a Idade Moderna. Direito à propriedade. Propriedade não apenas de ter, mas propriedade de ter, de ser e de estar. E segurança. A segurança que deve ser estabelecida não sob forma de uma polícia apenas, mas sob a garantia que o Estado tem de dar à sua população. A segurança de ter todos os seus direitos assegurados. Direitos sociais, civis, políticos, todos os direitos são garantidos e assegurados pelo Estado. Então, esses 4 direitos, esses 4 elementos, fazem parte do que nós chamamos de direito natural. Podemos estender ainda um 5º, que é o direito à felicidade, à busca da felicidade. E o direito positivo vem a ser o complemento, o fechamento do direito natural. O direito positivo são as leis escritas, positivadas, que estabelecem as regras que deverão ser seguidas dentro da sociedade. Quando falamos de leis escritas, naturalmente vem na cabeça da gente a ideia, a Mesopotâmia, com Hammurabi, já tinha leis escritas. Então, poderia-se dizer que a Mesopotâmia possuía direito? Não, esta afirmação não é verdadeira. O direito, como nós conhecemos, ele vem a surgir durante o Império Romano e é confirmado no Código Juris Civilis do imperador Justiniano da Roma Oriental ou Império Bizantino. O direito da Mesopotâmia não é chamado de direito, são chamadas de leis, leis escritas. Lei não quer dizer necessariamente que tenha direito. O direito passa a surgir quando o indivíduo ele pode exercer aquilo que lhe é de direito. Quando o indivíduo, que por exemplo ele é acusado, pode contestar aquela acusação e ter o direito de se defender. Então aí surge o direito. O direito como forma de associação da cidadania, ele vai ser muitas vezes também confundido a palavra democracia. A democracia, ela passa a ser um direito das sociedades que escolheram como regime político a democracia. O que viria a ser necessariamente a democracia? Democracia, no sentido da palavra mais tradicional do seu conceito, significa governo do povo, governo do cidadão, mais corretamente. Por que do cidadão e não apenas do povo? Porque dependendo da sociedade, nem todo o povo, nem todas as pessoas terão direito de participar da democracia. Na cidade de Atenas, por exemplo, só seriam considerados cidadãos e participar da democracia homens maiores de 18 anos, atenienses de pai e mãe. Falando da democracia atual, da brasileira, ela também tem suas restrições. Apesar do voto ser universal, direto, secreto, ou seja, homens e mulheres, independente da raça, independente da religião, independente da condição de classe social, pode votar. Você sabe hoje que na nossa democracia, brasileiros alfabetizados ou não podem votar. Porém, tem algumas restrições. Menores de 16 anos não estão incluídos nessa relação de democracia. E aí a gente já vai entender que ele é um cidadão, mas numa outra categoria. Temos 2 tipos de cidadãos. O cidadão inativo e o cidadão ativo.
Consideramos cidadãos ativos aqueles que são de 0 a 18 anos. São chamados de cidadãos ativos aqueles que são de 18 anos em diante. A cidadania, ela passa a ser exercida no sentido que aquele indivíduo que é ativo passa a trabalhar como cidadão. Mas, Rodrigo, e um adolescente? Ele também não tem seus direitos? Tem, como tem seus deveres. Por isso que é chamado de cidadão inativo e essa cidadania se estende a ele. A cidadania hoje, pela nossa democracia, ela vai do momento em que você é concebido até a sua morte. Então a democracia, ela para se fazer, ela tende a ter dois conceitos, da democracia formal e a democracia substancial. Falamos de uma democracia nitidamente alcançada e perfeita quando ela passa a compreender tanto a sua formalidade quanto a sua substancialidade. A democracia formal, esse conceito estabelece os meios o qual o cidadão utiliza para dizer que seu Estado é democrático. Por exemplo, o voto secreto universal, a representatividade, a tripartição dos poderes, a constitucionalidade. Tudo isso faz parte do conceito de democracia formal. São os meios, a forma como nós fazemos acontecer a democracia. A democracia substancial é aquela em que existem os fins que os meios alcançam. Ou seja, quando nós passamos a exercer plenamente nossos direitos civil, político e social. Quando juntam-se as duas, é uma democracia perfeita. Por certo, nem todos os estados conseguem alcançar essa democracia. Falar em Estado é estabelecer as suas dimensões territoriais e as suas relações políticas de administração. Cabe ao Estado dar a garantia dos direitos e deveres de cada cidadão, da sua cidadania, das suas liberdades. Então, estabelecendo todo esse conceito, você compreendeu que a cidadania, ela como o topo do nosso tema, precisa do sustentáculo dos direitos, da democracia, para que haja as liberdades e se fundamentar a democracia. Lembrando que a democracia ela é um fruto das relações da cidadania. Essa foi a nossa aula de hoje. Complemente esse conteúdo com o nosso texto. Maiores dúvidas e algumas informações vocês podem tirar para o e-mail. Você manda para rodrigomateus82, tudo junto, Mateus sem H, rodrigomateus82, @hotmail.com. E eu responderei suas perguntas. Um abraço, até a nossa próxima aula.